Um dos problemas mais pesados que a gente tem em eletrônica é um negócio que talvez os livros não dão importância suficiente, é quando você tem um capacitor como carga. Então eu vou desenhar aqui um MOSFET ou um JFET, vamos desenhar aqui o nosso R-source, o nosso RD, né? Aqui está a entrada. Só por generalidade eu estou desenhando aqui o RS, eventualmente não precisa. E aqui nós temos o nosso CL, certo? O nosso CL em paralelo com o RL. Esse CL aí, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele não necessariamente, geralmente é o caso, você não coloca esse CL aqui como um capacitor de concentrado, ou seja, você não vai na loja e compra esse CL. Esse CL, na verdade, é um elemento distribuído. Nós vamos ver depois, ou seja, ele é aquilo que a gente chama de um parasita. Ele aparece ali sem ser convidado. Então, você percebe aqui, né, antes de a gente seguir, é sempre bom a gente tentar ver se a gente entendeu fisicamente o conceito. Esse CL aqui, ele está ligado ao ground. Ele está ligado ao ground e daí depois tem aqui uma série de resistores que são os equivalentes, tal, que não interessa. Se o CL está ligado ao ground, naturalmente, esse circuito aqui, somente analisando o CL, ele é um low pass filter. Por quê? Porque conforme as frequências aumentam, esse negócio aqui, o XCL vira um curto, vira um zero, então nós temos um desempenho de low pass filter. É aquela velha história. Paradoxalmente, os circuitos capacitivos dentro do amplificador que se comportam como low pass filter são os responsáveis pela resposta em alta. Então, se você for olhar, este shape aqui é o mesmo shape aqui. E você também pode pensar da mesma forma, né? Quando o VO sobe aqui em frequência, quando a frequência do VO se torna mais rápida, o VO automaticamente é curto-circuitado pelo CL e o meu RL pobrezinho aqui, ele acaba medindo uma tensão zero, certo? Então, o CL, embora o shape dele seja de low pass filter, sozinho ele acaba impondo um problema em alta frequência. Isso que nós falamos anteriormente, quem manda em alta frequência, né, nós falamos várias vezes, são esses capacitores internos aqui em verde, mas também há exceções e uma das exceções é esse CL, esse capacitor load que você encontra aí. Então, a realidade é a seguinte, qual que vai ser o polo de alta de FH que esse capacitor CL insere? Naturalmente, o polo vai ser o quê? Vai ser o FH do CL, vamos chamar assim, vai ser 2π CL vezes a resistência Thevenin que esse circuito enxerga. Então, a gente vai fazer aqui um modelo de pequenos sinais do nosso MOSFET. Vamos desenhar aqui VGS. Vamos calcular aqui, vamos desenhar aqui o nosso modelo de pequenos sinais. Aqui eu tenho o meu RDzinho, que é a resistência dinâmica interna do meu circuito. Eu tenho o meu RS aqui. E aqui, ó, eu coloco, como eu tenho uma fonte controlada, eu coloco uma fonte teste, regra de circuitos, Vx sobre Ix. O nosso ZO vai ser simplesmente Vx por Ix. E antes que alguém pergunte por que eu estou aqui usando o RD. Porque se você não colocar o RD e tentar fazer o que nós vamos fazer agora, não vai dar certo, vai dar bobagem. Então, esse é o motivo que nós temos o RD. Não é para ser mais sofisticado, porque realmente não dá certo sem o RD. Você percebe que eu tirei aqui do nosso circuito o RD, né? O RD estaria aqui, o RD em paralelo com o RL. Como eu sei que vai ser paralelo, o nosso ZO vai ser simplesmente o que nós acharmos aqui em paralelo com RD, em paralelo com RL. Não preciso fazer um negócio mais difícil sem necessidade. Então,
como é que a gente resolve esse negócio? É relativamente simples. Esta corrente aqui, ó, esta corrente aqui vai ser o quê? Vai ser essa corrente IX menos a corrente GM-VGS que passa na nossa fonte de corrente. Então, o que vai acontecer? Né? Esse nosso VGS aqui também ele está aterrado. Ele está aterrado. Quando você, lembrando da regra de circuitos, quando você coloca essa fonte teste, as outras fontes são aterradas. Então, o que vai acontecer aqui? Se você for analisar, essa correntezinha azul passa no RD e o IX, vou também desenhar em azul aqui para ficar mostrando que é corrente, o IX ele se encontra aqui nesse nó, para cá ele não consegue vir porque não vai para lugar nenhum e ele baixa aqui para baixo. Ou seja, se você for analisar, a primeira coisa que nós percebemos é que o nosso VGS, que aparece daqui para cá, ele é a mesma tensão que aparece aqui, só que com o sinal invertido. É menos IXRS. Então, esta tensão aqui, essa tensão sobre esse resistor, eu tenho ground aqui, o VGS está sendo medido aqui, é simplesmente menos IXRS. Agora basta eu fazer, né, a conta do VX. O VX é medido desse ponto até o ground, Então vai ser essa queda de tensão mais essa queda de tensão. Essa queda de tensão em cima do Rzinho D vai ser o Rzinho D vezes essa corrente, e essa queda de tensão vai ser o RS vezes IX. Escrevendo isso, nós vamos escrever aqui, vai ser então RD IX menos GM VGS mais a queda em cima do RS, que é simplesmente IXRS. Eu substituo, uma vez que eu quero Vx por Ix, eu tenho que tirar o VGS aqui. Eu substituo o VGS pelo valor aqui de cima. Vai ser então mais GM IXRS mais IXRS. Então, você vai ter que o Vx por Ix, que é o nosso Zout, vai valer quanto? RD 1 mais RS GM mais RS. Então, essa é a resistência, a impedância que o meu capacitor CL enxerga. Então, ele enxerga esse Zout aqui, que é o nosso RD pequenininho, 1 mais RS GM mais RS, e se você tiver, provavelmente você vai ter aqui, além disso, o seu RL em paralelo com o seu Rzão D. Então, esse é o polo de alta frequência imposto apenas por essa capacitância que está na saída. Né? Aí você vai perguntar, como nós estávamos falando antes, fisicamente ninguém vai colocar um capacitor que só causa problema na saída. Ninguém vai colocar. Mas o que acontece? Fisicamente você tem um negócio assim. Você tem aqui o seu amplificadorzinho e você tem uma linha de circuito impresso aqui, por exemplo. As linhas de circuito impresso, né, as placas de PCB são geralmente feitas da seguinte forma. Você tem um layer aqui, onde tem os traces, onde tem as linhas de circuito impresso, e você tem outros layers aqui embaixo, são vários layers, né? As placas hoje são 7, 8, vários layers, e layers intermediários que são totalmente metálicos, que servem para o seu ground, para o seu mais 5 volts e menos 5 volts. Se você lembra bem, um metal, um dielétrico e outro metal aqui próximo, isso é um capacitor. Ou seja, uma trilha de circuito impresso comprida, você acha que é uma trilha, que é um curto, mas na realidade ela possui esses capacitores distribuídos devido à presença dos outros elementos aí próximos.
Quanto mais comprida for a sua trilha, maior vai ser a capacitância. Então, o que vai acontecer? Quando o seu circuito aqui, vamos desenhar um pulso, quando esse pulso vem aqui, o transistor, ele tem que fazer esse pulso chegar no RL. Agora, se você for analisar, o transistor ele tem que fazer o carregamento de todos esses capacitorzinhos aqui parasitas que estão pendurados na trilha de forma instantânea, e ele não consegue fazer isso. É evidente que esses capacitores aí são da ordem de picofarad, mas se você tiver uma trilha muito comprida e uma frequência muito alta, são dois problemas aí, você vai conseguir ver, né, aquela velha história. A sua curva vai ser uma curva mais arredondada. Por quê? Porque os tempos de carga e descarga do capacitor, os tempos de carga e descarga são altos, certo? E o seu transistor de saída não consegue suprir isso. Uma das formas que você tem de resolver, né, muitos já devem estar percebendo, é você fazer a saída em dreno comum, ou, né, se for bipolar, coletor comum. O coletor comum e o dreno comum tem um Z-out mais baixo, tende a zero, um valor bem baixo, e ele tem mais capacidade de carregar e descarregar essas cargas. Ele é mais possante em termos de impedância, né? Ele consegue jogar mais corrente, puxar e chupar a corrente de forma mais intensa. Mas, de toda maneira, você sempre vai ter esse problema se a sua linha for muito comprida. Então, o pulso ele é muito rápido e o seu transistor não consegue suprir de maneira eficiente e gerar essa onda preta, você acaba com a onda vermelha. Então, por exemplo, né, o circuito TTL lógico, os circuitos lógicos TTL, ou seja, transistor logic, que ainda se usa, né, a família 74XX, ainda usam, né, por exemplo, eles colocam para medir, conforme o fabricante, eles dizem para você considerar na carga um resistor, uma capacitância em torno de 15 picofarad. Então, é um valor aqui, um resistor de 400 ohms e em paralelo um capacitor de 15 pico. Então é um valor baixo, 15 picofarad, como nós falamos, mas se você aí já está entrando na faixa dos megahertz, esse negócio aqui já começa a dar problema. Outro negócio que a gente tem que lembrar, né? Não sei se vocês viram, toda ponteira de osciloscópio, ela tem uma capacitância, 10 picofarads, etc. É a mesma coisa. Se você for medir um circuito, se você está aqui no seu circuito e quer medir com a ponteira do osciloscópio, a ponteira do osciloscópio, na realidade, está vindo aqui a entrada do seu osciloscópio, que geralmente é 10 megaohms, mas existe um capacitor aqui em paralelo. E esse capacitor em paralelo, ele é inerente à ponta de prova do seu osciloscópio, não tem como tirar isso. Essa capacitância é a capacitância que limita a faixa de operação do seu osciloscópio em 200 MHz, em 50 MHz, conforme o valor que o seu dinheiro pode comprar. Então, é outro exemplo de capacitor como carga. Existe um estudo aí, se você for pesquisar, que os caras fazem, eles colocam uma trilha, né, aqui eu tenho um TTL, um circuito lógico, aqui eu tenho 100 ohms, que é uma carguinha aí, e você consegue ver, se você fizer esse comprimento aqui da linha, conforme mais comprida ela for, então, por exemplo, em 1 metro o meu sinal é assim, se o meu comprimento for 10 metros, ele vai ficar cada vez mais lento. Esse L aqui é o comprimento da minha linha. Pode ser um cabo coaxial, pode ser um fio. Então você percebe, ó, que quanto maior for a sua capacitância, mais lento é o seu sistema. Por quê? Porque este circuito aqui não tem tempo de carregar essas capacitâncias todas que estão ligadas, esses parasitinhas que estão ligados aqui.